Olá, meu caro candidato, meu caro estudante, tudo bom? Meu nome é Marcelo, professor de Direito Eleitoral, e hoje eu vou retomar um tema que foi muito debatido, foi muito discutido e que certamente é o tema de Direito Eleitoral que está mais interessando para quem vai concorrer nas eleições de 2016. É o tema do que eu posso e do que eu não posso fazer na minha pré-campanha eleitoral. Como você sabe, que eu já expliquei no vídeo anterior, a pré-campanha ela nasce a partir do momento em que a lei eleitoral diminui o prazo da campanha. A campanha, que antes era de 90 dias, passou a ser de 45 dias. Com isso, a mini-reforma eleitoral criou uma liberalidade para a prática de certos atos antes da campanha que inicia no dia 16 de agosto. Então, antes do dia 16 de agosto, você pode fazer menção à sua futura candidatura, você pode exaltar as suas qualidades pessoais, desde que, em nenhuma hipótese, haja pedido explícito de votos. Você pode praticar aquelas condutas previstas no artigo 36A da Lei 9.504 de 97, que eu já trabalhei no vídeo anterior, mas algumas noções de limites, alguns devem ser trabalhados, e é justamente por isso que eu estou trazendo esse novo vídeo, é mesmo um vídeo complementar àquele que já trabalhamos. Ora, o raciocínio é muito simples. Se existem limitações na propaganda eleitoral exigidas no período de campanha eleitoral, ou seja, aquele período em que a lei permite que o candidato aborde o eleitor com pedido explícito de votos, por óbvio que essas restrições também devem ser exigidas na pré-campanha. Agora, é preciso deixar muito claro que essa matéria ainda não foi apreciada pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se trata de uma legislação nova, de uma situação nova, que ainda vai ser devidamente apreciada. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai ser provocado numa consulta para definir quais são os limites dessa pré-campanha. Só que, de antemão, já adianto algumas hipóteses que poderão ser trabalhadas ou até mesmo compreendidas como sendo limites a essa pré-campanha. A primeira delas são aquelas limitações que já existem no período da campanha eleitoral. Uma outra preocupação é a prática de abuso de poder econômico, do uso indevido dos meios de comunicação social na pré-campanha. Aliás, conduta que caracteriza um ilícito até diferente do ilícito da propaganda antecipada, que é o ilícito do abuso de poder. Ilícito grave, pois pode gerar cassação do registro, cassação do diploma, se o candidato tiver sido eleito, e inelegibilidade. E ainda o ilícito de captação irregular de recursos, a captação ilícita de recursos, que também pode gerar complicações no âmbito da diplomação. Então, observem o seguinte, vou trazer para vocês alguns exemplos de proibições na campanha e que podem ser compreendidos como também exemplos de proibições na pré-campanha. O primeiro deles é o seguinte: a proibição da propaganda em bens públicos, em bens de concessionárias e de permissionárias e em bens de uso comum. Em repartições públicas, não é permitida a propaganda eleitoral. Em bens públicos, como por exemplo, adesivar um veículo oficial da prefeitura, não é permitida a propaganda eleitoral. Identicamente, em bens de concessionárias ou permissionárias, um mototáxi, um táxi, uma empresa de transporte coletivo, são bens particulares, mas bens que estão afetados a um serviço público em razão do contrato de concessão ou de permissão ali existente. E a legislação eleitoral vai até mais, dizendo que é vedada a propaganda eleitoral em bens de uso comum. E, no direito eleitoral, bens de uso comum são inclusive aqueles bens privados, aqueles bens particulares onde haja uma concentração ou circulação de pessoas. Posso falar de comércios, teatros, ginásios, nesses locais, igrejas. Nesses locais, a propaganda eleitoral ela é proibida
Por via de consequência, a pré-campanha, a prática de atos de pré-campanha também são proibidos. Então, fazer pré-campanha dentro da igreja, você que é pastor, cuidado, porque a pré-campanha dentro da igreja, não estou dizendo do conteúdo, por mais que você apenas exalte, por mais que você apenas faça menção, o espaço, nesse espaço, por ser proibida a propaganda eleitoral, por questão de razoabilidade também, tende a ser proibida a realização dos atos de pré-campanha. Fixação de um material de pré-campanha no comércio, ainda que o comércio seja da sua propriedade, você comerciante, colocar ali, adesivar, né, o teu comércio, o teu salão de cabeleireiro com material de pré-campanha, não pode, não por conta do conteúdo do material da pré-campanha, mas porque naquele espaço, nesse local, considerado um bem de uso comum, é vedada a propaganda eleitoral e, por via de consequência, os atos de pré-campanha. Então, nesse primeiro momento, fica claro o seguinte: não é permitida, pelo menos até uma definição do Tribunal Superior Eleitoral, tenha muito cuidado com atos de pré-campanha praticados em bens públicos, em bens de concessionárias, bens de permissionárias e nos bens de uso comum, inclusive ainda que sejam bens de natureza privada. Uma outra questão também que nós temos que nos lembrar diz respeito à propaganda na internet. A propaganda na internet, antes do dia 16 de agosto, ela é proibida. A pré-campanha pode ser feita. Eu posso fazer exaltação de qualidades pessoais, eu posso apresentar minha futura candidatura, minha pretensa candidatura. Agora eu pergunto, posso fazer de forma paga? Ora, nem na campanha é permitido a propaganda paga na internet, então também na pré-campanha não vai ser permitida. Marcelo, me dá um exemplo de propaganda paga na internet. Link patrocinado no Facebook, por exemplo. A utilização de link patrocinado é considerado pelos tribunais regionais eleitorais como uma propaganda ilícita, dada a sua natureza onerosa. Ela é paga e não é permitida a propaganda paga na internet, inclusive no período da campanha eleitoral. Uma outra questão também, propaganda em bens particulares. A propaganda em bens particulares, e aí vamos pensar em pré-campanha, né, material de campanha em bens particulares, tem que observar duas coisas: dimensão e a espontaneidade e gratuidade. Dimensão em bens particulares não ser superior a meio metro quadrado. Cuidado, porque em se tratando de veículos, adesivos laterais 40 por 50 e também se permite um adesivo microperfurado no para-brisa traseiro. No caso de adesivo, portanto, adesivos laterais, adesivo que meça aí 40 por 50 centímetros e adesivo microperfurado no banco traseiro, não mais, isso em veículos. Mas além disso, tem que ter a espontaneidade e a gratuidade. Você não pode pagar para que essa propaganda seja realizada. E tem que ser espontâneo, tem que partir do eleitor e não do candidato de ir lá e oferecer aquela propaganda a ser veiculada no adesivo do eleitor. E em bens particulares, que não sejam os veículos, prevalece também a regra de que tem que ser gratuita e tem que ser espontânea a veiculação dessa propaganda, com a distinção de que a metragem será de meio metro quadrado. Então, extrapolou esses limites, certamente há um grande risco da sua pré-campanha ser lá na frente considerada ilícita. Então, vale a pena um cuidado também quanto a esse aspecto. Uma outra coisa: não é permitido na campanha eleitoral propaganda em árvores em jardins localizados em áreas públicas. Então, é bom evitar na sua pré-campanha que você fique, por exemplo, afixando material de pré-campanha numa árvore que está localizada na rua,
ao longo da via pública, num jardim público. Não coloque material de pré-campanha em árvores e jardins, porque se essa conduta é proibida na campanha, há um grande risco também de ela ser considerada proibida na pré-campanha. Mais uma questão: cavaletes e bonecos infláveis. Eles não são permitidos nem na campanha, a partir dessas eleições de 2016. Então, obviamente, não faça uso de cavaletes, não faça uso de bonecos infláveis, ainda que você não peça voto, ainda que você se limite a exaltar suas qualidades pessoais e a fazer menção à sua futura candidatura, que é o que a lei permite. Eu não estou falando de conteúdo da tua pré-campanha, eu estou falando da forma ou do lugar onde o seu ato de pré-campanha será realizado. Alto-falantes, eles só são permitidos no período de 8 da manhã às 22 horas. Isso na campanha. Eles não podem ser utilizados a menos de 200 metros de sedes de poder, de instituições militares, de teatros, de escolas, igrejas, bibliotecas em funcionamento. Então, evite a prática de atos de pré-campanha que faça uso de alto-falante antes das 8 da manhã, depois das 22 horas e na proximidade desses locais que eu acabei de mencionar. Por quê, Marcelo? Porque nem na propaganda é permitido, porque seria na pré-campanha. O raciocínio, portanto, é bem lógico. Se na campanha, onde é permitido a abordagem direta do eleitor com pedido de voto, há essa vedação, por mais razão haveria também na pré-campanha. Uma outra coisa: não distribua brindes. Marcelo, exemplos de brindes: chaveiros, camisetas, bonés, canetas, cestas básicas, qualquer vantagem que seja. Nem na campanha você pode fazer isso. Imagina você fazer na pré-campanha, né? Mandar produzir caneta com os dizeres da apresentação da sua pré-campanha, camiseta com dizeres da sua apresentação da sua pré-campanha. Esse ato é ato ilegal e poderá gerar complicações para você lá na frente, né? Em razão do registro de candidatura, que pode ser cassado. Se eleito, seu diploma pode ser cassado. Veja, uma coisa é o ilícito da propaganda, que gera só multa. Outra coisa é você praticar algo que caracterize abuso de poder, né? Porque pode gerar a cassação do registro, a cassação do seu diploma. Showmício e apresentação remunerada de artistas. Não pode nem na campanha. Então, nem imaginar também ato de pré-campanha ser realizado através de showmício ou através da apresentação remunerada de artista, né? Vem um artista famoso para o lançamento da sua pré-campanha, realizada em local aberto, ou seja, um passo aí para a prática do abuso de poder econômico. Outdoor. Ora, outdoor, eles não são permitidos na campanha. Não faça uso de outdoor para apresentar a sua pré-campanha, né? Você estaria passando dos limites que são exigidos na própria campanha, isso muito antes dela, na pré-campanha eleitoral. Então, há de ter balizas, há de ter parâmetros, há de ter limites. E o mais razoável que se entende, até que o TSE defina, é que você pise o freio e aguarde, porque, a princípio, possivelmente os ilícitos previstos na campanha, o modo, a forma, né, que caracteriza a ilicitude, poderão também ser exigidos na sua pré-campanha. Trio elétrico só é permitido em comício. Ora, eu não vou imaginar comício no ato de pré-campanha, então não faça uso de trio elétrico. Carro de som e mini trio, eles não podem emitir um som acima de 80 decibéis, perdão. Então, observe também para isso, caso você vá fazer uso disso. Agora, a verdade é que despesas com pré-campanha devem ser realizadas de modo muito moderado.
de modo muito moderado por uma razão simples: não há contabilização, não há fiscalização dessas despesas, muito menos das receitas que são, que chegam para abastecer a tua pré-campanha. Então, eu digo isso porque excessos podem cambiar, podem gerar abuso de poder econômico e até mesmo ilícito de captação de recursos de origem ilícitas. Então, o ilícito do 30A da Lei 9.504 de 97. Alusão a órgãos públicos e a entes públicos também não vai poder ser feito. Por exemplo, você fazer na sua pré-campanha dizendo assim: eu sou o João do INCRA, porque você trabalha no INCRA, é conhecido como sendo do INCRA. Não pode, porque o INCRA é uma entidade pública, uma autarquia federal. Então, você não pode fazer menção, fazer associação do seu nome com órgãos públicos, com entes públicos, para tanto, através de símbolos, de frases, de imagens e etc. O artigo 243 do Código Eleitoral também traz uma série de propaganda, de exemplos de propaganda que não são toleradas pela legislação. Eu vou trazer 3 hipóteses aqui, porque eu acho que são relevantes. A primeira delas é aquela que que perturba o sossego público, que tem algazarra, com abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Então, você vai fazer o lançamento da sua pré-campanha, causando aí perturbando o sossego público. Em razão dessa situação, a tua pré-campanha pode se tornar ilícita. Também aquela que prejudique a higiene e a estética urbana. Você não vai sair por aí sujando a cidade com material de pré-campanha. Se isso já é proibido, inclusive na campanha, com muito mais razão será na pré-campanha. E também você não pode usar o espaço que a lei te concede para fazer atos de pré-campanha para caluniar, para difamar, para injuriar alguém, de modo que você vai acabar sendo responsabilizado pelos excessos praticados. Então, observem o seguinte: nesse momento da pré-campanha, você tem que se preocupar com 3 coisas. Primeiro, propaganda eleitoral antecipada, que na prática só vai acontecer se você pedir voto. Aí você fala assim: então eu posso fazer qualquer coisa desde que eu não peça voto. Posso gastar à vontade na minha pré-campanha. Posso receber dinheiro de tudo que é origem na minha pré-campanha. Não pode. Posso fazer minha pré-campanha de qualquer forma. Não pode. Foi aquilo que eu falei. Uma coisa é o conteúdo, você não pedir voto. Outra coisa é você fazer em bem público, é você fazer pré-campanha em árvores localizadas em espaços públicos, em bens de uso comum, distribuir brindes, camisetas, canetas, cestas básicas. Outra coisa é você receber dinheiro de origem vedada para abastecer a sua campanha. Então, assim, uma série de ilícitos, inclusive de ilícitos muito graves, podem ser praticados na pré-campanha. E aí, esses muito graves, eu me refiro a abuso de poder econômico, abuso de poder por uso indevido dos meios de comunicação social e o de captação ilícita de recursos. Bem, eu espero que tenha ajudado. Eu torço muito para que as pré-campanhas de vocês sejam pautadas na legalidade, na moralidade, que se limitem realmente a exaltar suas qualidades pessoais, a fazer menção a pré-candidatura sem pedido explícito de voto, enquanto a lei não permitir isso. Só vai ser permitido a partir do dia 16 de agosto, que não abusem do poder econômico, que não atentem contra a liberdade do eleitor, ou seja, oferecendo vantagens ao eleitor em troca de votos, pois aí já é o primeiro grande passo para aquele que quer assumir uma função pública com dignidade. Espero, portanto, ter contribuído. O e-mail está na descrição do vídeo, caso haja alguma dúvida. Grande abraço, até o próximo vídeo e desculpa pela voz, a garganta não está das melhores, mas mesmo assim resolvi gravar esse vídeo para vocês. Um abraço.